senhor estudou e... Na verdade, o futebol inglês ele teve, no seu início, 3 grandes momentos históricos, né? O primeiro foi uma reunião na Freemasons Tavern, em 1863, quando alguns clubes de futebol decidiram se reunir para criar regras para o futebol. Na verdade, você tinha regras diferentes para locais diferentes. E foi nesse momento também que esses clubes adotaram uma regra que diferenciava esse futebol que eles escolheram do futebol jogado em rugby. Então, antes, você tinha um futebol que era mais jogado com os pés, né? sem uso das mãos, que era mais ou menos a regra que operava em Cambridge. E tinha um pessoal que vinha de rugby, que era uma escola de ensino médio da cidade de rugby, que jogava uma modalidade de futebol que era chamada de rugby futebol, ou seja, o futebol da cidade de rugby, que usava as mãos. E onde havia uma disputa pela bola, era possível você chutar a canela do adversário, que era chamado de hacking. Inclusive, os caras começaram a usar chuteira com biqueira de aço, quebrando canelas, e os jornais começaram a escrever, dizendo que aquilo ali estava gerando uma juventude inglesa de inválidos, né, por jogar aquele esporte. E o pessoal da Freemasons Tavern, muito, muito inteligentemente, os clubes que estavam lá, são clubes conhecidos, né? Que até hoje, tirando o Notts County lá de Nottingham, são todos clubes que estão, vira e mexe, estão na Premier League, ou estão sempre na Premier League, como o Everton, mas você tem o Burnley, o Wolverhampton Wanderers e outros, né? Então, eles criaram uma regra e disseram, não pode pegar a bola com a mão. Não pode pegar a bola com a mão e carregar a bola com a mão. E fizeram as primeiras regras. As primeiras regras do futebol, elas eram engraçadíssimas, que você não podia carregar a bola com a mão, mas não tinha goleiro. Então, o sujeito chutasse uma bola, qualquer um podia pegar ela com a mão, botar ela no chão, não podia passar com a mão nem correr, e sair jogando. Depois é criado o goleiro. A trave eram só 2 paus verticais, não tinha ainda o travessão. Qualquer chute que fosse entre aqueles 2 paus, mesmo que você chutasse numa altura infinita, era gol. Que nem até hoje é o rugby. Depois do traço do H, qualquer bola, por mais alta que ela seja, ela vale ponto, né, no rugby. Não falavam nada, por exemplo, do número de jogadores de cada lado. Depois passou a ser 11, passaram a ser 11 jogadores. Não se falava nada de juiz, porque se acreditava que eram cavalheiros que não iam criar problema, que não iam querer levar vantagem, que quando fizesse a falta, primeiro que não iam fazer falta, não impediu o adversário de jogar. Mas se fizessem, sem querer, eles iriam admitir. Depois eles viram que isso não dava certo, né? Então era um jogo, de início, completamente diferente, mas era já um jogo com regra. E uma regra que começa a ser adotada no país inteiro, embora vários lugares, como Sheffield, por exemplo, tivesse uma liga própria, jogava com uma regra própria e tal, mas eles quiseram se diferenciar do jogo com a mão e do chute na canela, o que foi uma inteligência da parte deles. Aos poucos vai ter goleiro, vai se estabelecer 11 jogadores, vai ter trave, vai ter juiz, né? Aos poucos a regra vai evoluindo. Então, essa associação, que foi a Football Association, resolveu criar a primeira competição do futebol inglês, que antes só havia competições amadorísticas. Havia amistosos entre os times. E eles criaram a Copa da Inglaterra, no estilo mata-mata, né? Que era, na verdade, uma coisa que acontecia no cricket. Eles se inspiraram no cricket, que era muito mais popular, tinha muito mais história do que o futebol em termos de um esporte organizado. O futebol vem lá da Idade Média, mas como esporte organizado é do século XIX, e o cricket é do século XVIII. Então, eles criaram essa competição de mata-mata, eliminatória, a FA Cup, né? A Copa da Football Association. Foi um sucesso espetacular, um negócio assim incrível, maravilhoso. Só que era aquela coisa, o time ia lá disputar a Football Association Cup, né? Ganhava um jogo, ganhava 2, perdia o terceiro, estava fora. Não tinha mais nenhuma competição para ele disputar durante o ano inteiro. Só aqueles amistosos. E os amistosos eram problemáticos. Você mandava uma carta para outro clube, o outro clube dizia que ia, quando chegava na hora não ia, aí você já tinha cobrado ingresso das pessoas, porque isso você já está cobrando ingresso, tá? E já tem o pub vendendo cerveja, né? Já tem comércio.
Às vezes você convidava o time e você não sabia se o time era bom. Chegava lá, o time era uma porcaria, tomava de 14-0. Aí o público começava a vaiar porque aquele jogo não tinha valido nada, né? Bom, até que alguns clubes falaram: não, a gente não consegue se manter assim. A gente tem despesa, a gente tem o campo, a gente tem a bilheteria, a gente tem que pagar a polícia, porque o policiamento era pago, né? Até hoje é. A gente tem que pagar a polícia, a gente tem que pagar seguro para os jogadores, se ele quebrar a perna, não sei o quê, aquela coisa inglesa, bem certinho. Então, um grupo de empresários criou, em 1888, a Football League. A essa altura, já tinha 3 anos que o futebol era profissional, desde 1885. Que de início os caras achavam que não, o futebol tinha que ser uma coisa amadora, só baseada no fair play e tal. Mas os operários queriam jogar. Só que podiam treinar só uma vez por semana, enquanto os almofadinhas podiam treinar o tempo todo, né? Chegava na universidade, treinava, na escola treinava e tal. E aí, quando você institui o profissionalismo, pronto. Aí a classe operária vem junto, porque você vai ter jogadores de origem operária que vão poder treinar porque vão receber salário, né? Às vezes até trabalhando meio período. Aquilo vai incendiar, vai ter time de fábrica e não sei o quê, o futebol começa a se popularizar. E um grupo de empresários cria a Football League, em 1888. A Football League, ela cria o primeiro campeonato de pontos corridos, que era uma outra ideia que nunca ninguém tinha tido em relação ao futebol. Mas por que eles criam? Eles criam para ter uma competição que durasse o ano inteiro. Não é esse negócio de mata-mata. Perdeu 2, está fora. Não. O cara joga do início ao fim. Ele fica na lanterna, tudo bem. Mas ele joga o ano inteiro. Logo, em 4 anos, já tinha uma segunda divisão. Daqui a pouco, tinha 4 divisões. Aí, eu estou chegando na Premier League, não se preocupe. É porque é preciso tá ótimo, tá ótimo. tentar entender essa tradição. Então, esses caras eram empresários, eram figuras importantes nas suas cidades, mas eles não queriam ganhar dinheiro com o futebol. Eles queriam ganhar prestígio. Então, tanto a Football Association quanto a Football League, elas praticamente impediam que os diretores ganhassem dinheiro com o futebol. O diretor não podia ganhar dinheiro com o futebol. Entendi. Elas, inclusive, criaram um sistema de ações, de shares, mas não eram ações vendidas na bolsa. Eram ações vendidas para os sócios. Então, por exemplo, você gosta do Botafogo e ia comprar uma share do Botafogo. Claro que os empresários iam comprar muito mais shares. Mas mesmo que o Botafogo desse um lucro imenso, ou o Wolverhampton Wanderers, ou Everton, a Football Association estabelecia que só 5% daquele lucro podia ser dividido entre os acionistas. Ou seja, era um afagozinho, um presentinho de Natal. Porque o futebol não era para eles ganharem dinheiro, mas era para os clubes se manterem. Então, havia um interesse comercial, sim, de ter um campeonato competitivo, por isso ascenso e descenso. Havia jogadores pagos, mas a Football Association também estabeleceu um teto salarial e praticamente prendeu os jogadores aos clubes. Ora, qual era o objetivo do teto salarial? Era para os jogadores não ganharem? Não. O objetivo do teto salarial era que os clubes que fossem mais ricos não conseguissem contratar os melhores jogadores. Então, você vê que desde o início, já no século XIX, as 2 maiores entidades do futebol inglês, a Football Association, que cuidava do futebol de uma maneira geral, e a Football League, que passou a cuidar das 4 primeiras ligas do futebol inglês, as 4 primeiras divisões do futebol inglês, todas as 2 se preocupavam em 2 coisas. Não, que o futebol não atraísse gente inescrupulosa que estava querendo ganhar dinheiro. Agora, ganhava muito prestígio, essa era outra história. Né? Políticos e presidente de associação comercial, isso aí tinha muito. Presidente de fábrica, dono de fábrica, né? E tinha time daquela fábrica e os operários passavam a vestir a camisa da fábrica, isso aí enriquecer com futebol era proibido. Muita gente fazia dinheiro com futebol. Os donos de pub faziam dinheiro com futebol, os jornais, os fabricantes de chuteira. No século XIX já tem anúncio de chuteira, de calção para futebol, camisa para futebol, tudo quanto é tipo de aparato para futebol. Tem uma indústria em torno do futebol, né? Os cards de futebol e por aí vai. Mas os jogadores não podiam ganhar dinheiro, estavam proibidos, e os empresários também, né? Esses empresários que investiam no futebol. Não é empresário como hoje, que compra passe de jogador. Essas 2 entidades, durante mais de meio século, elas tentaram a todo custo, inclusive de uma maneira desleal para com os jogadores, né? Que
que a carreira de jogador era uma carreira muito pesada. Um quarto dos jogadores ficava com problema de joelho, tinha que abandonar o jogo por causa de joelho. A média dos jogadores chegava aos 28 anos de idade, ele já estava aposentado. Você tem que perceber que o preparo físico, todo o serviço médico não era da mesma forma que é hoje. De qualquer maneira, eles impediram, na marra, a criação de grandes disparidades no futebol. Você vai ver, século XIX e até 1950, 60, a quantidade de clubes que foram campeões da primeira, da segunda divisão é uma miríade de clubes. É uma miríade de clubes. Até o Chelsea foi campeão em 1950, que o Chelsea não era nada antes do mafioso Roman Abramovich comprar o Chelsea não era nada. Era um clubezinho lá do sul de Londres, que só tinha sido campeão uma vez. Não tinha nome de grandes jogadores que tivessem ido para a seleção, não tinha nada. O Chelsea não era nada. O Chelsea era que nem o Fulham. O Fulham é um time muito simpático, tem um estádio à beira do Tâmisa e tal, mas o Fulham não é um time importante, digamos assim. O grande rival do Fulham era o Chelsea, para você ver, né? Então era São Cristóvão e Madureira. O Madureira foi comprado por um bilionário russo e o São Cristóvão continuou São Cristóvão. A verdade é essa. Bom, eles seguraram ao máximo. E a grande medida deles era a redistribuição de renda. O que era a redistribuição de renda? Tá? Você pegava um clube como o Burnley, que é um clube de médio para pequeno, e ia jogar contra o Manchester United. Aliás, o Manchester United só existe graças ao dono de uma cervejaria. Ele era um time de classe operária chamado Newton Heath, que era o nome de um bairro de Manchester. Ele faliu em 1902. Aí o empresário, dono de um pub, né, de uma fábrica de cerveja, ele comprou o Manchester para vender cerveja. Ele comprou o Newton Heath, mudou a camisa, mudou as cores, chamou de Manchester United para indicar que era o clube da cidade inteira. E nisso já tinha Manchester City. E aí botou dinheiro no clube. Quer dizer, o Manchester United ele praticamente já nasceu, né, do comércio. O Liverpool também. A história do Liverpool também é incrível. Você tinha o Everton, que era o time de Liverpool, e um dos diretores do Everton tinha um campo, que é onde é Anfield hoje. E aí ele cobrava um aluguel simbólico do Everton, né, do clube, do qual ele era diretor, e ele tinha um pub ali do lado, que ainda existe hoje. Ele fazia dinheiro com o pub, mas cresceu o olho dele, ele viu a popularidade do clube do futebol, que foi um negócio assim, o futebol foi uma febre, né? E ele falou, caramba, eu vou cobrar mais desse aluguel aqui. Aí os caras do Everton, naquela coisa de fair play, não sei o quê, cavaleiro para lá, cavaleiro para cá, mas, pô, você é diretor do clube, está querendo cobrar mais? Até certo ponto o cara estava certo. Pô, estão ganhando muito dinheiro e eu não levo o meu, né? Aí ele falou, não, eu quero ganhar mais, tá bom, então a gente não vai jogar mais no seu campo. Aí foi que eles construíram o campo do Everton. Mas ali onde tem o campo do Liverpool, não tinha um estádio, tinha uma coisa precária. E ele, então, falou assim, caramba, eu tenho um campo, eu tenho um pub instalado do lado do campo e eu não tenho jogo, porque eu não tenho time. O Everton não vai querer mais jogar aqui. Eu vou criar um time. E ele criou o Liverpool, que de início tinha camisa azul, para ser que nem o Everton. Depois é que ele manjou e colocou a camisa vermelha. E aí o Liverpool começou a jogar ali, o resto da história, todo mundo conhece. Então, não é que não se possa ganhar dinheiro com futebol. Esse dinheiro, qual o efeito que esse dinheiro tem sobre o futebol? A FA, né, a Football Association e a Football League deixavam que se ganhasse dinheiro com futebol, não ficavam chateados com isso, não. Mas não queriam que esses recursos aumentassem a disparidade entre os clubes. A ideia deles, central, era da igualdade, ou de uma relativa igualdade, para haver competitividade entre os clubes. Senão, eles sabiam, se deixar o dinheiro rolar solto, sem barreira, o tubarão engole o peixinho, e pronto. E adeus futebol. Não é? Adeus futebol. Chega, então, a década de 50 e 60, começa a entrar a televisão. De início, uma televisão local, não é televisão a cabo, não era no mundo inteiro. É os direitos só para transmitir na Inglaterra. A Football League não deixou que transmitissem jogo de futebol na televisão na Inglaterra até 1983. Mas tinha alguns jogos, tipo final da FA Cup, não sei o quê, que foram transmitidos. E o rádio estava transmitindo desde a década de 20.
Inclusive o rei e a rainha iam no jogo da final da Copa Football Association, da FA Cup, etc. Né? Então era um evento nacional, era uma coisa assim, como se fosse um feriado nacional do futebol, a final da FA Cup. E era transmitida pelo rádio, depois pela televisão. Aí a televisão forçou, era muito dinheiro, os clubes forçaram, falaram, tudo bem, então que entra a televisão. Antes, quando o Burnley jogava na casa do Manchester United, e aquela torcida enorme do Manchester United dava aquela renda toda. Tinha que pegar o dinheiro, dar metade para o Burnley. Era a mesma coisa quando o Manchester United jogava em Burnley, mas obviamente não dava tanto dinheiro. O estádio era menor e tal, aquela coisa. Né? Então era meio a meio. O United podia ganhar de 8-0, não interessa. Tinha que dividir meio a meio. Porque aquilo ali era o ganha-pão do Burnley. Isso é que permitia manter o Burnley e ter um time que, mesmo que perdesse no Manchester United, mas podia jogar, né? Podia eventualmente ganhar, podia gerar competição. Quando veio o dinheiro da televisão, a Football League quer fazer a mesma coisa. A Football League tinha 92 clubes e ela diz, bom, agora o dinheiro da televisão vai ser dividido entre os 92, igualmente. Só que a televisão falava, tá bom, mas ela não transmitia, sei lá, West Bromwich Albion e Reading, né? Ela queria transmitir Manchester United e Liverpool. A Football League falou que se dane. Se quiser, transmite só jogo do Manchester United. Mas o dinheiro vai para os 92 clubes. Os clubes grandes começaram a apertar. Eles apertaram e falaram, nós vamos fundar uma liga nossa, própria. Está vendo a semelhança com a Superliga? Que é tudo em torno do dinheiro do futebol. O futebol trouxe um montante de recursos, né? A televisão trouxe um montante de recursos que o futebol jamais tinha visto. Futebol, você podia ter um patrocinador da camisa, você podia ter a renda de bilheteria, você podia ter os sócios que compravam isso, aquilo outro, e não tinha mais nada. De repente, você tem a renda da televisão. De início, uma televisão local, tá? Só nacional. E já era muito dinheiro. Mas era a BBC que comprava, porque também não era um negócio assim, não vinha nenhuma TV de fora para comprar, porque eram só TVs que existiam na Inglaterra, a TV mais forte era a BBC. Aí os clubes grandes, os 5 grandes, deram a primeira apertada. Não, nós vamos criar uma Superliga nossa, inglesa. Vamos jogar um campeonato só nosso. Porque os nossos jogos é que são transmitidos, a gente que está trazendo dinheiro. A Football League teve que ceder. Tá bom. Então, os 20 ou 22 clubes da primeira divisão vão ficar com 50%, tá certo? Vocês vão ficar com 50%. E os outros 50% a gente divide entre as 3 divisões. 25 para a segunda, 12,5 para a terceira, 12,5 para a quarta. Tá bom? Tá. Não tá. Que há 4 anos, não, nós queremos mais. Tá, então nós vamos dar 25% para vocês, da primeira divisão. Tá? E vão ficar só 25% para as outras 3 divisões. E tinha outros mecanismos de redistribuição, tinha um fundo geral, tinha uma série de outras coisas. Mas o mais importante era isso. Era a renda da bilheteria e a renda da televisão. Aí os clubes, tá, tudo bem, aceitaram. Poucos anos depois, iam se renegociar em 91 os direitos de transmissão de 92, 93. Só que nesse momento, início da década de 90, já tem um negócio chamado televisão a cabo. Antes, para você fazer uma transmissão simultânea para o mundo inteiro, era uma coisa, sabe? Era só numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, você tinha que inventar uma estrutura. Cada TV tinha que ir lá, entendeu? E não sei o quê. Bom, depois não, com a TV a cabo, você aperta um botãozinho, você está assistindo que está o campeonato na Malásia, no Togo, sei lá onde for. Então, você tinha uma TV a cabo chamada British Sky B, tá? Que estava totalmente falida. É a Sky de hoje, né? Ela estava totalmente falida. E os caras falaram, bom, a nossa grande chance pode ser uma liga de futebol, mas nós só queremos o creme de la creme. E tinha uma outra TV. Essa TV que ganhou, ela era picareta, ela era mafiosa. Tanto era mafiosa que o presidente do Tottenham, chamado Alan Sugar, era diretor dessa TV. Está percebendo como é que está acontecendo a coisa, né? Quando teve a votação, os caras ganharam uma votação por 1 voto. E adivinha se o Alan Sugar disse, não vou votar porque eu sou parte interessada. Não, ele votou. Então a Sky ganhou
e tinha oferecido, sei lá, uns 300 e tantos milhões, que hoje é uma merreca, né? Perto do que se paga hoje, que é na casa de bilhões. Né? Aí os grandes clubes falaram assim, não, nós vamos sair, vamos criar uma outra liga. Só que tinha uma barreira legal, que eles estavam ligados à Futebol League. A Futebol League é uma associação legalmente registrada. E eles eram parte dessa associação. O que eles fizeram? A Football Association estava em briga com a Futebol League, não me lembro mais por quê. Eles fizeram um pedido à Football Association, que era, na verdade, gerir o futebol como um todo da Inglaterra, e ela permitiu, erradamente, mafiosamente, que fosse criada a Premier League, que de início se chamava Premiership, e depois veio a se chamar de Premier League. Tá? Então, é uma liga, é a primeira liga futebolística, eu creio, do mundo, que foi criada pela televisão e para a televisão.